na Fieto, né, aí trabalhei como técnica de pesquisa, né, que era isso já vinha de uma prática que eu tinha desenvolvido muito bem desde a graduação, né, que era a prática de escrever, de pesquisar e tudo. Então, trabalhei nesse período na Fieto, né, e aí saí da Fieto porque eu fui trabalhar como professora substituta aí na UFT, né, que foi minha primeira experiência, né, propriamente dita como professora. Aí foi o tira-teima, né? Se é isso mesmo que eu vou querer para minha vida, né? Se não é isso, enfim, foi aquele tira-teima, né? Como eu falei no comecinho, né? Quando eu entrei no PET, comecei a desenvolver as atividades no PET, eu fiquei muito encantada, né, com a área da docência, né? E naquela época eu resolvi que era esse o caminho que eu ia seguir, né? E aí quando eu fui fazer quando eu voltei nessa primeira experiência como professora, né, fiquei um ano, inclusive eu fiquei na vaga do professor Newton quando ele tinha saído para o doutorado, né? E aí ele retornou e, né, eu fui acabou o meu contrato, né, com a UFT, né? E aí foi importante muito nesse sentido, né, que me deu a experiência que eu precisava para saber se era esse direcionamento ou não que eu queria dar, né, na minha formação, na minha carreira, né? E aí eu acho que a resposta vocês já entenderam, né? Estou aqui no doutorado, né, esperando aí agora concluí-lo para enfim, né, chegar nesse objetivo que eu tracei aqui na minha carreira, né? E depois eu tive a experiência, trabalhei, eu acho que uns 2 ou foram quase 3 anos na Secretaria Municipal de Finanças aí de Palmas, na Cefim, né? Trabalhei como assessora técnica na Espoma. A Espoma, à época, ela era a Superintendência de Planejamento Orçamentário e Modernização Administrativa do município, né? Vocês estão trabalhando aí com governanças, com gestão com a Ana Lúcia, né? Então vocês provavelmente perpassam um pouco sobre esse debate de planejamento orçamentário, né? Então aqui na Cefim, eu sempre falo que para mim foi uma experiência maravilhosa, né? Que eu acho que quem tem dúvidas, né, em relação a se pretende ir para a academia ou para o mercado de trabalho em si, né, que gosta dessa área de finanças, né, se possível experimentar, né, é muito interessante porque vai te dar todo o aporte prático, né, daquilo que a gente vem, né, aprendendo e discutindo, né, do ponto de vista teórico na academia, né. Então, a Espoma, né, essa experiência na Cefim, na Secretaria de Planejamento, ela foi muito, na Superintendência de Planejamento, ela foi muito rica nesse sentido, né, e trabalhei também como coordenadora técnica, né, que é a UEM, que é a Unidade de Modernização, ai meu Deus, esqueci qual que é a sigla dela, mas era a Unidade de Modernização do município, né, então, programas de captação de recursos, né, para promover a modernização administrativa do município, né, era realizado aí pela AUEM. E saí da Finanças, né, porque eu passei no seletivo para professora substituta na UFT, que foi quando eu voltei em 2018, né, e fiquei no período de 2018 e 2019. Né? E aqui eu trouxe algumas fotos, né? Aqui há uma foto, né, de quando eu trabalhava na Espoma, na Secretaria de Finanças, né? E aqui é interessante que aqui eu tenho o Tássio, o Caio, né? O Caio, ele é um aluno egresso aí também do curso de economia, né? E eu tenho alguns economistas, aqui é o pessoal que trabalhava comigo, né, no setor de planejamento orçamentário e modernização administrativa, né? Tem o Cauê ele é economista também, mas ele formou na Universidade Estadual de Goiás. A UELMA, né? A UELMA também ela é economista, é egressa do curso de economia aí da UFT, né? Tem o Luiz também é economista, é egressa também aí do curso de economia da UFT, eu, né, economista, e o Marlon, não sei se o Newton lembra do Marlon, né, mas o Marlon também é economista e também é egresso aí do curso de economia da UFT. Isso aqui é o Júnior, ele começou o curso de economia, né, mas ele não chegou a concluir, né, mas ele chegou na Secretaria de Finanças como estagiário, né, do curso de economia, e ele conseguiu construir uma carreira, né, dentro do setor público, na área de planejamento e orçamento, a partir dessa experiência que ele teve, né, como estagiário. Né? Então, eu trouxe essa foto aqui porque eu acho ela bem significativa,
né, porque aqui é uma equipe relativamente grande, né, que trabalha com planejamento e orçamento do município, e a gente pode contabilizar, né, que, né, os economistas, né, que tem um grande espaço para eles aqui dentro desse meio, né? Aqui foi algumas fotos, né, que eu trouxe também de experiência minha aí na docência, né, que foi participações em bancas, né, que foi a banca da Laís Lara, né, a Laís Lara foi me orientando, né, que é a Raíssa foi professora aí também substituta da UFT no mesmo período que eu fui, né, e o professor Fernando Jorge, que vocês já conhecem. Né, e aqui foi uma outra banca que eu participei, do Daniel, né, que foi orientado pelo professor Alivinho, né, e junto com a Keile, né, que também é professora aí da economia. Né, e aqui são alguns momentos, né, que eu tive com os alunos, né, aqui isso aqui foi uma aula que a gente deu, na época eu trabalhava com a disciplina de economia brasileira contemporânea, né, e das atividades que a gente realizou, que foi exatamente nesse dia, né, teve até bolinho no final, foi a gente discutir planos econômicos, né, porque estava dentro da ementa da disciplina de economia brasileira, né. Isso aqui foi uma homenagem, né, que a Valdijane, né, que foi aluna aí do curso também egressa, né, a Val, ela foi me orientando, né, em 2015, quando eu passei pela primeira vez na UFT como professora, né, e ela ganhou um diploma de menção honrosa, né, do Corecon São Paulo, né, e da Ordem dos Economistas do Brasil, pelo trabalho que ela desenvolveu, né, enquanto monografia. Ela ganhou o primeiro lugar no prêmio de monografia aí do Tocantins, né, e ela ficou em terceiro lugar no prêmio de economia, né, nacional. Né, então uma grande conquista dela, né, de um trabalho que eu orientei ela, né, enquanto professora. E agora no doutorado, né, que é o meu estágio atual de formação, eu continuo, né? Eu percebi que eu não tenho fotos, né? Minha aqui dentro das minhas atividades do doutorado, e eu acho que talvez grande parte disso também se dê porque as atividades presenciais elas começaram, né, retornaram ano passado, e aí quando chegou eu já tinha cumprido parte das minhas disciplinas, então, né, acabo não desenvolvendo tantos trabalhos, né? Mas como é que eu posso falar? Acabei não tirando tantas fotos desse período, né? Mas no doutorado agora eu continuo estudando, né, as questões urbanas, né? Mas aí dentro de um debate mais urbano regional, né? E o meu objeto de estudo ele tem se centrado na urbanização na fronteira do Centro-Norte, né? O que eu chamo de Centro-Norte? Só para vocês se situarem, né? Ele tem como centro a região do Tocantins, né, o estado do Tocantins de forma geral, o território do Tocantins, né, e pega parte do Pará, da Bahia, do Piauí e do Maranhão, né, nessa região aí institucionalmente chamada de Matopiba, mais o Pará. Né, e aí eu estudo como é que se dá o processo de urbanização nessas áreas, considerando, né, a estrutura produtiva que existe nela, que predomina nela hoje, né, que estrutura produtiva é essa? A expansão, né, do agronegócio, principalmente da atividade de soja, né, então o meu objeto de estudo ele se pauta, né, mais ou menos em entender, né, de que forma, né, a expansão dessa fronteira ela tem, né, refletido na configuração urbana, né, na urbanização das cidades. Né? Essa é a minha investigação. E também agora no doutorado, né, tenho participado de alguns projetos, né, estou secretariando, sendo a secretária-geral do grupo de estudos, né, do nosso grupo de estudos aqui das transformações econômicas e territoriais, né, que é o GETET, que é um grupo de estudos vinculado à minha área de estudo aqui, né, como o Tiago falou no começo, quando ele leu o meu currículo, né, o meu doutorado é em desenvolvimento econômico, né, e dentro do doutorado em desenvolvimento econômico, eu estou na área de economia regional e urbana, né, faço parte do CED, né, que é chamado Centro de Estudos de Desenvolvimento Econômico, né, especificamente a área de economia regional e urbana, né, então a gente tem esse grupo de estudos, né, que tem uma agenda de estudos bem ampla, né, sobre as transformações econômicas, sobretudo as mais recentes, né, e de que forma que isso impacta dentro do território. Né. Tenho participado também de um projeto de
extensão, né? Esse projeto de extensão ele é mais recente, né? Ele é uma parceria com a Universidade Federal do Acre, né? Coordenado pelo professor Ellison Souza, né? Que é um projeto de extensão sobre gestão de terras urbanas na Amazônia, né? E aí dentro desse projeto eu investigo 3 estados, que é o estado do Maranhão, do Pará e do Tocantins, né, que também são estados que fazem parte do meu recorte espacial dentro da minha tese, né? Então esse projeto ele começou a ser desenvolvido agora, a gente está no segundo mês, né? E provavelmente até o final do ano eu vou precisar ir aí no Tocantins justamente para poder fazer visitas, né, técnicas em relação ao desenvolvimento desse projeto, né? E também para coletar materiais para minha tese. E agora, em julho e setembro, né, me lancei um desafio que eu estava falando com o Newton, né, mas inicialmente, no começo, antes de começar aqui a fala com vocês, né, que é o ELADES ACEPAL, né? A ELADES, ela é uma escola latino-americana de desenvolvimento econômico, né? Ela é vinculada à CEPAL, né, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e ela é uma escola que é realizada anualmente, né, chamada Escola de Verão, né, e seleciona estudantes do país inteiro, principalmente estudantes de pós-graduação, para desenvolver um programa de formação, né, que é mais ou menos 2 meses, né, e esse ano de 2023, né, eu acho que de 21 países, né, no Brasil teve alguns representantes e eu acabei sendo um deles, né, uma delas que vou fazer esse curso na CEPAL, né? E aí, para mim, agora eu vejo como um grande desafio, né? Porque a minha formação dentro da economia, ela é muito ligada a uma formação mais crítica, né? Sobre a questão da realidade social, né? E aí, eu sempre trago a questão do território, estou sempre alinhada dentro dessa área de economia regional e urbana, né? Porque eu compreendo dentro da minha leitura, né, de economista, que as disparidades regionais, né, os desequilíbrios regionais, né, eles são um fator, eles se configuram como um dos fatores que, né, corroboram de certa forma para essa característica, né, que a gente tem, né, dentro de uma economia subdesenvolvida, né? Então a CEPAL ela tem essa preocupação, né, ela surge como uma escola, eu acho que isso vocês já devem ter visto ou verão, né, ao longo do curso de vocês, que ela surge como uma escola, né, que tem essa preocupação com o subdesenvolvimento da economia da América Latina, né? Então eu considero assim dentro da minha formação isso como uma grande conquista, né, do ponto de vista da formação mesmo, né, que é essa oportunidade de, né, participar da escola da CEPAL e, né, ter essa formação, né, dentro dos preceitos, que é um dos preceitos que eu acredito que eu vejo enquanto economia, né. E o doutorado, né, o meu prazo de integralização, eu tenho o prazo de conclusão até 2025, né, inicialmente era até 2024, mas por conta da pandemia, né, eu entrei em 2020, o ano que a pandemia começou, né, os prazos eles foram esticados um pouco mais aqui, e aí, mas meu planejamento é terminar até em 2024, né? E aí eu finalizo, né, com essa fala aqui da Maria da Conceição Tavares, né, que é uma frase, né, que guia a minha formação, que guia o meu olhar enquanto economista, né, e a forma como que eu entendo a economia, né, dentro dessa minha trajetória que se iniciou aí em 2018, que, né, estou dando continuidade até agora, né, que é muito nessa preocupação, como eu falei para vocês, de uma economia mais crítica, né, entendendo que a economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos, né, então, eu acho que o que eu tinha preparado para vocês, né, era basicamente isso, né, agora eu acho que mais interessante talvez do que eu falar seja, né, vocês lançarem as questões de vocês, as perguntas de vocês, e aí me coloco aí disponível para o debate, para as conversas. Oi, Helene, muito bom, né, ter você de volta a casa. Espero que no futuro também você venha participar desse projeto que você iniciou, que estamos construindo aqui também. Uhum. E aí eu deixo aí para
a fala, tá? Se alguém tem alguma pergunta para fazer para a Railene, alguma curiosidade. Fiquem à vontade, pessoal. O espaço está com vocês agora, a palavra. O pessoal está tímido. Pedro Afonso. Eu vou fazer um aqui. Pois faça. Então, a senhora falou que quando entrou no PET, depois começou a querer seguir a carreira de docência, né? Aí eu queria saber das atividades do PET que a senhora desenvolveu, qual que mais lhe motivou a seguir nesse ramo, nessa carreira? Olha, eu acho que, assim, um divisor de águas em relação a, tipo, é isso que é para esse lado que eu vou dentro da minha formação. Eu acho que as monitorias, elas foram bem interessantes nesse sentido, né, no sentido de as monitorias que nós fazíamos à época, né, tinha os monitores, né, como ainda hoje tem das disciplinas em específicos, mas a gente também fazia uma espécie de monitoria flexível de horários, né? Porque por conta da grande parte dos alunos que estudavam à noite, nem todos conseguiam ir à tarde. Então, a monitoria, ela me ajudou muito a enxergar, né, a questão da linguagem para falar com os alunos, né? Economia tem muitos termos técnicos, né? Coisas que só nós economistas entendemos e pronto. Né? Então, às vezes, né, e aí eu me vi muito nisso quando eu estava também como professora, né, às vezes a gente está tão acostumado com com as palavras, com essa linguagem, que, né, os alunos que estão entrando, por exemplo, que ainda não estão adaptados a eles, a gente acaba falando de forma muito natural. Né? Então, quando a gente começou o processo de monitoria, por exemplo, né, que a gente tinha que procurar outra linguagem para falar sobre coisas que, né, estavam sendo debatidas dentro da teoria ou pelos professores e tudo, né, então essa vocação ela acabou, né, eu chamo de vocação porque é um caminho por onde eu quero percorrer, ela começou a se aflorar de forma mais nítida, né, então eu acho que a experiência com as monitorias aí, né, na época, os petianos eles não poderiam se inscrever para ser monitores de disciplinas, né, não sei se isso mudou, provavelmente não, né, e aí isso foi uma questão que começou a me chamar a atenção, né, e aí também o desenvolvimento de atividades, né, trabalhar com pesquisa, com extensão também, a gente, por exemplo, eu não sei se ainda participa, Newton, não, Pedro, sempre foi assim. O nosso também não podia, não. Por isso que a gente tinha o que chamava de birô de estudos, né? Por isso que tinha essa monitoria complementar. Né? E aí a gente chegou também, na época, a desenvolver um diagnóstico socioeconômico de Taquari, né? Que a gente foi para Taquari, aplicar questionário em Taquari, né? Depois tabulou os dados de Taquari, depois fez as análises de Taquari, que inclusive foi um diagnóstico que a gente apresentou no ENAPET, que fomos em 2010. Né? Então, esse contato com a pesquisa, que sempre foi uma área que eu gostei muito, né? Também me despertou bastante. Né? E extensão também, né? Acho que ela está dentro dessa nossa responsabilidade social, né? Que vem junto da academia com a comunidade externa. Então, eu acho que o triplé que o PET traz, né? Pesquisa, ensino e extensão, né? Ele é muito importante, muito rico nesse sentido mesmo de formação, né? E por isso que eu falei no começo que ajuda muito, né, pelo menos me ajudou bastante, né, e alguns colegas também, né, que são da minha geração de petianos, né, a traçar qual era o caminho que queriam seguir, né, entendendo a docência como uma atividade que vai para além da sala de aula. Certo? Certo. Agora, a monitoria, Railene, tem um projeto aqui que chama PIP. PIP, Projeto de Integração Pedagógica. E aí envolve, então,
né, abriu mais vagas, né? E na pandemia teve muitos alunos que tiveram muita dificuldade. E aí a universidade acabou tendo vários programas para poder amparar esses alunos. Sim, sim. O Birô de Estudo continua, tem alguns alunos da UFT, da economia do curso, vão para lá e estudam. Bacana. Tem alguns acompanhamentos, né, entre eles, e troca principalmente no período de prova. E agora ampliou a questão da monitoria. Antes era poucos monitores, agora várias disciplinas que tem. Não. Isso é muito bom. Muito bom, né? É muito bom ver a universidade ela sendo ocupada pelos alunos, né? Muito bom. Eu acho que isso foi uma coisa que a gente também tentou bastante, né? E às vezes, inclusive, a gente tinha alguns problemas em relação a isso, mas trazer os alunos para dentro do PET, para o escritório modelo também, que era um espaço que era bastante utilizado pelos alunos, né, para criar na UFT um espaço para os alunos estarem, né, os alunos de economia estarem e estudarem e ocuparem mesmo. Né, que eu acho que a universidade ela tem também esse papel do ponto de vista mais geral. Né? E esse espaço hoje, o escritório modelo nem sempre, sabe? Fala, Pedro, para ela, eu acho que você ou está sem microfone. Pedro está sem microfone. Certo. Eu fiquei no centro acadêmico, Pedro, 2 anos, né? Fiquei em 2010 e 2011. Né? Em 2010 eu fiquei como secretária-geral, em 2011 eu fui como presidente do CA. Né? Das atividades que a gente realizou, né, assim, teve a parceria que a gente estabeleceu com o PET, na época, para realizar as semanas acadêmicas, né, eu acho que depois só o PET ficou na organização da semana acadêmica, não sei como é que está hoje também, né, mas estou falando isso em 2010, 2011, né, então a gente sempre organizava em conjunto, né, semana acadêmica e PET, e o fato também de ter integrantes do PET que estavam no CA, né, isso também facilitava muito a questão da comunicação, obviamente. Né? Não vou nem falar das festinhas que o CA fazia, porque isso não cabe aqui, né? Mas as festinhas também são importantes, né? Porque eu acho que são momentos de integração fora da universidade. Eu falo assim, mas falo brincando, porque elas também são importantes para essa integração fora da universidade. Né? Mas, por exemplo, uma coisa que eu lembro que a gente conquistar a questão da monitoria, quando a gente chegou em 2008, 2009, existiam as bolsas, mas elas eram pouco demandadas, enfim, não era dada tanta... A palavra não é nem essa, né? Mas não era dada tanta importância para a questão da monitoria e das bolsas que, né, às vezes eram, inclusive, bolsas de permanência para muitos alunos, né? Inclusive, foi uma conquista nossa que a gente começou a discutir em 2009 com, né, alguns integrantes. Em 2010 a gente levou isso mais a fundo, que foi justamente a implementação, né, das bolsas de monitoria para poder fazer as chamadas, abrir os editais, né, incentivar as pessoas a se inscreverem, os alunos a se inscreverem nas bolsas, né, eu acho que isso foi um grande avanço que a gente teve para o curso, né, porque depois ficou, né, como eu falei, em 2008, 2009, tipo, eu entrei em 2008, né, 2008 tinha disciplinas a grade do curso era outra, né, então a gente tinha disciplinas, vocês ainda têm, claro, né, disciplinas de cálculo, e agora voltou também matemática, economia matemática, né, porque ficou um tempo fora, então eram disciplinas que tinham um grande nível de retenção, né, e a gente simplesmente não tinha, né, um monitor que pudesse ajudar, né, eu lembro disso quando eu entrei, porque a gente mesmo se virava nos 30 ali em grupos de estudo, e aí depois que a gente, né, entrou no CA e que trouxe essa pauta para discussão, a gente conseguiu, né, eu acho que foi um grande avanço que a gente teve em relação a isso. Né, uma outra coisa também que a gente sempre buscava fazer, né, às vezes promover cursos, né, para os alunos. Igual, por exemplo, os alunos têm dificuldade com alguns instrumentos estatísticos, com um Excel básico, por exemplo. Vamos pegar alguém que entende para poder trazer esse curso, né? Então e muitas dessas atividades a gente sempre fazia junto com o PET, né? Porque o PET
como era um programa mais institucionalizado, né, e o centro acadêmico, vez ou outra, tinha alguns conflitos, né, em termos de movimento estudantil, que isso sempre existe mesmo, né, então a gente sempre fazia em parceria com o PET também para somar forças, né, então alguns mini cursos de Excel, né, de vez em quando levantar uma demanda sobre algumas necessidades que os alunos eles estão tendo, algumas dificuldades, e montar uma proposta de curso. Quando a gente fazia a semana acadêmica também já pensava bastante nisso, né, então eu acho que isso foi muito rico, né, do ponto de vista do curso mesmo, né, propriamente dito. E a gente também, eu não sei se vocês ainda mantêm também, Milton, mas a gente também, não sei se também está só no PET agora, mas o CA e o PET, eles faziam também em parceria o ciclo de palestras, né, que mensalmente a gente trazia, né, também com uma agenda bem ampla, né, de vários nichos, de vários grupos. A gente trazia pessoas de fora da academia, de dentro da academia, para falar sobre pautas, né, sobre agendas que estavam sendo desenvolvidas e que a gente conseguia dialogar junto com o nosso curso. Então, eu acho que, né, esses foram alguns, né, dos movimentos importantes que a gente fez em termos de curso mesmo. Nós temos ainda, Railene, palestra. Nós fizemos a palestra, geralmente a gente faz logo no início, que pega os calouros, aí traz, esse semestre trouxemos um ex-aluno, ele é empresário, e falou, né, para os ingressantes, né, a forma como é o mercado de trabalho. E agora a gente vai fazer outro, e aí sai no início de agosto, né, onde que eles entram, né, tem outra palestra que promove sobre... Geralmente a gente está pegando alunos, né, ou ex-alunos que já têm essa bagagem, né, ou empresário ou economista aqui mesmo do Estado. Muito bom, muito bom. E o que a gente fez também, e depois também, nós começamos a fazer como CA, né, e o PET fazia isso também, então, né, eu como era dos dois, fazia como CA e fazia também como PET, era a recepção dos calouros, né? E depois os dois se juntaram também. Na verdade, é uma parceria interessante e importante para o curso, né? A parceria CA e PET. Né? Muito. Não funciona bem essa parceria. Funciona bem, né? E era uma coisa que nós sempre buscamos, né? Enquanto PET, né? E eu, quando estava no CA, enquanto CA também, e depois, né, eu percebi que caminhou também. Agora, como você falou, Railene, já lança aqui para os alunos, Tiago, Pedro, João, para quem que você quer trazer aí no próximo, para o próximo acolhimento, né? Um palestrante, para a gente já depois formalizar. Porque a gente tem que planejar bem antes, né, Railene? Isso é verdade. Eu acho que eu posso dar algumas sugestões para vocês, né? O Evaldo, ele já esteve aqui com vocês, né? Aqui nessa sala, né? Mas eu acho que o Evaldo, ele tem, né? Eu acho que tem essa questão sentimental, esse apelo afetivo, né? Porque ele é um filho da casa, ele é um tocantinense, né? Um petiano, participou do CA também com a gente, né? E ele tem desenvolvido estudos muito interessantes, né? E tem uma carga muito interessante, né? Dentro do debate, né? Sobre essas questões, né? Sobretudo aí nessa região, né? Do Centro-Norte, né? Do Pará, Tocantins, né? Que eu acho que é um bom nome para falar e tem esse apelo afetivo também, né? Que eu também acho que é importante. Eu acho que é interessante para a gente, né? Enquanto egresso, e é interessante para os alunos também, né, esse contato, né, com os egressos, por isso que eu achei bem interessante também essa proposta de vocês, né, por onde andam os ex-petianos, né, porque eu acho que essa relação, essa troca, ela é interessante para os dois lados, né. Enquanto você falava aqui, o Adriano mandou mensagem, mandou um abraço para você, tá? Outro para ele. E a gente viu quantas pessoas, né, já passaram pelo UFC ao longo desse tempo. Então, eu acho que a conversa foi muito boa, Railene. Eu gravei, porque aí, Thiago, se vê para colocar no nosso canal, a gente fez um canal, só tem poucos vídeos ainda, mas vê se colocar essas entrevistas, né, essas lives,
lá no canal do YouTube, tá, Thiago? A hora que chegar a gravação, eu te mando. Falar com a Isa. Legal, legal. Legal, então, Railene. Então, ficamos por aqui, tá? Agradeço sua participação, Railene. Eu que agradeço o convite, gente.